Estimado Padre Eduardo, meus irmãos, a liturgia da Quaresma agora começa nos apresentando personagens que de algum modo podem nos remeter ao que acontece no mistério de Cristo. Hoje a primeira leitura nos apresenta a história de José do Egito, que é muito bonita, que apresenta então esse irmão que, motivado então pelo ódio, pela inveja, pelos ciúmes dos seus outros irmãos, é vendido como escravo ao Egito. Porém, a história aqui não acaba aqui, né? Essa dor, essa dificuldade, né? Essa injustiça cometida contra ele, na verdade, é um instrumento para que no período de seca, né, uma grande carestia no povo de Deus, ele seja ali do Egito um instrumento de Deus para levar salvação para aquelas pessoas. Jesus, então, no Evangelho apresenta de modo análogo a parábola dos vinhateiros, né? Onde a vinha, que é Israel, Deus envia seus profetas e o povo os mata. Deus envia o seu Filho e o povo também os mata. Mas realiza-se também ali um instrumento de salvação. E o que talvez esses dois textos poderiam nos ajudar a encontrar um elo assim? As duas motivações que fazem esse crime, essa injustiça acontecerem, começam do coração do homem a partir de coisas até pequenas. Suas paixões, suas inclinações, suas tendências. Às vezes, ao longo da nossa vida, a gente tende a não cuidar dessas coisas. E são essas coisas que, na verdade, são a fonte e a origem daquilo que depois vão se tornar grandes pecados. Quaresma sempre é um período onde nós lutamos contra os nossos vícios, contra as nossas tendências, contra as nossas inclinações. Mas talvez a gente se preocupe muito com as coisas grandes e essas coisas pequenas, que são a origem disso tudo, a gente passe desapercebido. E aqui eu gostaria do que eu dissesse, não parecesse um escrúpulo. A gente começava a ser muito escrupuloso. Não é isso. Quando a gente toma, por exemplo, uma criança, e a maioria de vocês já teve filhos, ali com uns 3, 4 anos, a gente observa que a criança não tem ainda a capacidade de superar aquele egoísmo, por assim dizer, natural que ela tem, e você precisa dizer, não é assim que faz, é desse jeito. Então, com muito esforço, a gente forja uma pessoa, né? Vai construindo ela para que ela possa aprender isso. Só que aquelas tendências, aquelas inclinações que uma criança tem, ainda sem muito discernimento, nós também temos. E quando nós crescemos, a gente dá como pressuposto que nós, porque atingimos determinada idade, nós já somos maduros, nós já chegamos num ponto. Mas o que é muito comum? A gente vai chegando numa idade, vai passando o tempo, e a gente começa a dar por, é isso mesmo. Todo mundo é assim, agora eu tenho menos paciência, agora eu sou mais duro, agora eu falo com mais raiva com as pessoas. E vejamos, às vezes essa resiliência ou essa certa aceitação de si tem um perigo muito grande. Porque se nessa medida, muitas vezes você de algum modo fala, olha, eu estou aprendendo a lidar comigo, com os meus limites, o que é positivo, a gente, na verdade, pode estar normalizando uma tendência que por muito tempo foi lutada, tentada ser vencida. E a gente se dá como vencido. Pronto, eu sou assim mesmo, né? Isso, na verdade, é como se nós disséssemos assim, tudo bem, eu estou ficando imaturo, ou eu sou imaturo, e está tudo certo. E essa palavra, que é uma palavra forte, a imaturidade, é algo que a gente nunca pode dar como uma coisa resolvida. É sempre algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente pode involuir e não evoluir na nossa vida. Chegar ao ponto, então, de que aquilo que tinha sido um caminho, que realmente você estava aprendendo a abrir mão, muitas vezes, de si para que o outro possa ser, né? Ou uma situação onde você pudesse crescer, na verdade, você começa a diminuir e ser, na verdade, muitas vezes um peso para as pessoas. E na sua cabeça, você simplesmente, não, é porque nesse momento da minha vida agora eu posso ser assim. Será mesmo? Outros pecados, outras coisas muito tristes a gente vai deixando quando a gente se dá por vencido nisso. E Deus, com a sua graça, nos ajuda profundamente quando a gente se coloca numa disposição humilde de crescer, de amadurecer. Que hoje, então, essa liturgia, olhando esses dois exemplos aqui, paradigmáticos aqui na Escritura, a parábola de Cristo e a história de José do Egito, não nos deixe ficar tranquilos diante, então, dessas nossas tendências, esses pequenos ciúmezinhos que a gente tem. Porque são essas coisas que, quando não cuidadas, crescem e é muito difícil depois a gente perder isso. Que nós possamos ganhar uma dimensão de amadurecimento na vida humana e na vida espiritual também.
Porque humanamente amadurecidos nós vamos ser sim uma expressão profunda de Deus para as outras pessoas. Quando a gente olha a história de José, a gente vê, este homem é um homem profundamente maduro. Porque muito embora ele tenha sofrido, ele não ficou preso nessa dimensão de sofrimento. Ele é a expressão de Deus e é capaz de dar um passo muito superior àquilo, talvez, à baixeza, à vileza dos seus irmãos. Por quê? Porque é alguém capaz de não ficar preso em circunstâncias pequenas, e muito embora o que ele passou não é pequeno, mas dar um passo muito superior para aquilo que Deus espera dele. Que Deus e a Mãe da Divina Misericórdia nos ajude a amadurecer também nesse tempo de Quaresma em algumas coisas que nós começamos a dar por vencidas ou desapercebidas. Deus sempre tem algo novo para nos dar e a gente pode crescer com 80, 90, 100 anos. A gente sempre vai poder crescer e abraçar aquilo que Deus tem para nós. Assim seja.